E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Conversa de AIA. Opa. A gente recebeu um material super bacana de um ouvinte nosso sobre Paulo Freire, né? Isso aí, Paulo Freire, um dos maiores nomes da educação mundial. É o cara, né? É o cara. Então a gente pensou, por que não fazer um mergulho Bora. profundo na vida e obra do Freire? Mergulhar fundo, vamos nessa. Então, para começar, quem é Paulo Freire? Para quem não conhece, Ali, quem é esse cara? nasceu em Recife em 1921. Ah, E olha só, casou com uma professora. olha só. Que legal. Elza! Foi parceiraça nos trabalhos dela. Parceirona, grande parceira. E a trajetória dele é de impressionar, né? Começou a trabalhar com educação de adultos, Ó. César de Pernambuco, em 47. Olha só. Depois se envolveu com movimentos de cultura popular e aí a coisa começou a ferver. Começou a agitar o cenário, né? É. Mas aí em 64, com golpe militar, as ideias do Freire, né, É? não eram muito bem-vindas. Não era bem visto. Teve que se exilar no Chile. Imagina a situação, né? Ele foi lá no Chile, em meio a todo aquele contexto político, que ele lançou duas obras Uhum. importantíssimas, né? É. Educação como prática da liberdade e pedagogia do oprimido. São obras, né? Que até hoje, né? São lidas, né? E debatidas. É aí que a gente vê a genialidade do Freire, né? Ele enxergava a educação como um ato político. Total. Sem neutralidade. E aí entra o método de alfabetização dele, Ah. com ênfase nas palavras geradoras. Então, ao invés de usar, né, aquelas cartilhas tradicionais, Uhum. ele partia da realidade do povo, Uhum. usando palavras que fizessem sentido para eles. É tipo, imagina aprender a ler e escrever, né? Ah, Com a palavra inchada, fechado. fechada, Me fala. milho. Palavras que faziam parte do dia a dia daquelas pessoas. É, alfabetizar conectando com a vida real. Isso, com a vida real. E como é que funcionava esse método? Então, o Freire, ele não se contentava em simplesmente ensinar as letras e as palavras, né? Ele queria que as pessoas refletissem sobre o mundo à sua volta, né? Que desenvolvessem um senso crítico. Uhum. E ele usava situações existenciais típicas. Situações existenciais o quê? Típicas. Típicas. Isso! O que é isso? Que eram imagens, né? Que retratavam o cotidiano daquelas pessoas, né? Ah. Como, por exemplo, um lavrador trabalhando na roça. Ah. Uma família reunida na mesa, uma criança brincando na rua, né? Sei. E a partir dessas imagens, né? Ele instigava a discussão, né? A reflexão crítica sobre aquela realidade. Entendi. É. Então ele usava essas imagens como ponto de partida para gerar debate. Isso. É. Para que as pessoas pudessem analisar, né? A sua própria vida, os problemas da sua comunidade, né? As desigualdades sociais. Parece que ele tinha uma visão Yeah. muito à frente do seu tempo, né? Totalmente. Ele entendia a educação como ferramenta poderosa de transformação social. Sem dúvida. Ele acreditava no potencial de cada indivíduo, né? Por mais humilde que fosse sua origem, e via na educação, né? A chave para a libertação, né? Para a construção de um mundo mais justo, mais igualitário. E essa visão dele se refletia em tudo o que ele fazia, né? Em tudo. Desde um método de alfabetização até as obras que ele escreveu. Sim, sim. Você falou que ele teve que se criar no Chile, Aham. né? E depois disso, como foi a trajetória dele? Então, depois do Chile, ele foi para Harvard, nos Estados Unidos. Nossa, Trabalhou como professor visitante. caramba. Depois mudou para Genebra, na Suíça. E lá atuou em projetos de educação em ex-colônias africanas. Internacional. Era internacional. Ele voltou para o Brasil. Voltou. Em 1980, ele finalmente pôde voltar para o Brasil. Que legal. E sabe o que ele fez? Assumiu a Secretaria de Educação de São Paulo. Olha só. Continua escrevendo livros, dando aulas, né? Espalhando conhecimento por onde passava. Que bacana. Mas me diz uma coisa. Como ele criticava a educação tradicional? Ele usava algum termo específico para se referir a ela? Sim, ele chamava a educação tradicional de educação bancária. Educação bancária. Não isso. Por quê? Ele fazia uma analogia com um banco, né? Onde o professor deposita o conhecimento nos alunos, como se eles fossem meros recipientes passivos. Entendi. E por que ele criticava tanto esse modelo? Porque
Para Freire, a educação bancária não estimulava o pensamento crítico, a criatividade, a participação dos alunos, né? Era como se os alunos fossem apenas receptores de informação, sem ter a chance de questionar, de refletir, de construir o próprio conhecimento. Sei. Então ele via esse modelo como o eliminador do potencial dos alunos. Totalmente. Ele defendia um modelo completamente diferente, né? Que a gente já começou a abordar aqui, que é a educação libertadora. Perfeito. E na próxima parte do nosso programa, a gente vai se aprofundar nesse conceito de educação libertadora, explorando as ideias do Freire sobre diálogo, conscientização e muito mais. Isso aí. Fiquem ligados que a conversa está só começando. E aí, pessoal? De volta para nossa conversa de IES sobre Paulo Freire. Estava falando sobre a educação bancária, né? Sim. Que ele comparava com um banco, né? Que o professor deposita o conhecimento nos alunos. Isso, exatamente. Mas por que ele era tão crítico em relação a essa forma de ensinar? Bom, para ele, a educação bancária ela não estimulava o pensamento crítico, né? A criatividade, a participação dos alunos. Sim. Era como se eles fossem só receptores de informação, sem poder questionar, refletir, construir o próprio conhecimento. A gente precisa questionar, né? Refletir. E não só absorver o que é passado pra gente. Exatamente. Mas e qual a alternativa que ele propunha? E entra a educação libertadora. A educação libertadora. Isso. Que incentiva diálogo, a troca de experiências, o respeito à individualidade de cada aluno e, principalmente, a conscientização. Conscientização. Me explica melhor esse conceito. A conscientização é um processo de despertar para a realidade, sabe? De enxergar o mundo com um olhar crítico, de entender as causas da opressão e buscar caminhos para superar isso. Então não é só adquirir conhecimento, mas desenvolver uma consciência crítica sobre a realidade, é isso. Exato. E essa conscientização, na visão do Freire, ela não acontecia de forma individual, mas sim coletiva, em comunidade, através do diálogo, da troca de experiências. E como ele colocava essa educação libertadora em prática? Lembra que a gente falou do método de alfabetização dele? Sim, com as palavras geradoras. Isso. As palavras geradoras e as situações existenciais típicas. É verdade. Então, esses elementos eram ferramentas importantes na educação libertadora. Mas como ele usava essas ferramentas para promover a conscientização? Ele usava situações existenciais típicas, né? Aquelas imagens que a gente falou, que retratavam o cotidiano das pessoas como ponto de partida para problematizar a realidade. Sim. Ao invés de só descrever as imagens, né? Sim. Ele fazia perguntas que instigavam a reflexão. Que tipo de perguntas? Me dá um exemplo. Imagine uma imagem de um grupo de trabalhadores rurais colhendo café. Ao invés de simplesmente descrever a cena, o Freire perguntaria por que essas pessoas estão trabalhando? Quem se beneficia desse trabalho? Quais são as condições de trabalho deles? Entendi. A partir dessas perguntas, os alunos começavam a refletir sobre as relações de trabalho, né? Isso. As desigualdades sociais, a exploração. Exatamente. E as palavras geradoras também eram usadas para estimular a conscientização. Elas não eram escolhidas aleatoriamente, mas sim pela sua relevância social e política, né? E como funcionavam as palavras geradoras? Em Angicos, no Rio Grande do Norte, onde ele aplicou o método, ele usou a palavra tijolo. A partir dessa palavra, ele explorava temas como construção, trabalho, moradia, propriedade. Nossa, que interessante. A partir de uma palavra, ele abria um leque de possibilidades para discutir temas importantes. Sim, e essa era a mágica do método Freire, né? Ele conseguia conectar a alfabetização com a realidade social e política, promovendo a conscientização dos alunos. E essa ideia de conectar a educação com a realidade social e política era central no pensamento dele, né? Com certeza. Ele defendia que a educação não podia ser neutra, né? Ela tinha que ter um lado, o lado da transformação social, da construção de um mundo mais justo, mais igualitário. E como ele conciliava essa visão com a necessidade de apresentar diferentes perspectivas para os alunos? Ele acreditava no diálogo como fundamental para construir conhecimento e promover a compreensão. O diálogo, na visão dele, não era só uma conversa qualquer, né? Mas diálogo crítico, problematizador, que levava em conta as diferentes perspectivas e realidades dos alunos. Então, o diálogo era uma ferramenta essencial para a educação libertadora. Essencial. E que papel o professor tinha nesse processo? O professor, para ele, não era o dono da verdade, sabe? Mas um mediador que auxiliava os alunos a desvendarem o mundo à sua volta, a questionarem a realidade e a buscarem soluções para os problemas da comunidade, né?
Era um facilitador da aprendizagem que incentivava o diálogo, a troca de experiências, a construção coletiva do conhecimento. Então o professor tinha um papel fundamental, mas não era o centro do processo de aprendizagem. Exatamente. O Freire acreditava que a aprendizagem era um processo coletivo, que acontecia através da troca de experiências, do diálogo, da problematização da realidade. E como o Freire via a questão da opressão na educação? A opressão, para ele, se manifestava de diversas formas, né? Desde a exploração do trabalho até a discriminação racial e a desigualdade social. E ele acreditava que a educação libertadora podia ajudar as pessoas a se conscientizarem da opressão que sofriam e a lutar pelos seus direitos. Então a educação libertadora era uma ferramenta para combater a opressão. Isso. E construir um mundo mais justo. Sem dúvida. Ele defendia que a educação não podia ser usada para manter a opressão, mas para romper com as estruturas de dominação e construir um mundo mais justo, mais igualitário. E como a gente pode aplicar essas ideias do Freire na educação hoje em dia? Acho que a gente pode começar pensando em como tornar as nossas práticas pedagógicas mais dialógicas, né? Mais problematizadoras, mais voltadas para a realidade dos alunos e para a transformação social. Verdade. E como ele via a questão da educação popular? A educação popular, para ele, era fundamental para conscientizar o povo, né? Mobilizar as pessoas em torno de causas coletivas, construir uma sociedade mais justa. Ele via a educação como um processo que não se limitava aos muros da escola, mas se estendia para toda a sociedade. Então a educação popular era uma forma de levar a educação libertadora para além da sala de aula. Exatamente. E essa visão dele continua inspirando diversos projetos de educação popular que acontecem hoje em dia. É que legal saber que as ideias dele continuam vivas e ajudando a transformar a realidade. Estamos de volta para a última parte da nossa conversa de sobre Paulo Freire. Já falamos da trajetória dele, da educação bancária, da educação libertadora, do diálogo, da conscientização. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, vamos falar de como o legado do Freire se conecta com a educação no século XXI. Porque as ideias dele não ficaram no passado, né? De jeito nenhum. Elas continuam super relevantes para a gente repensar a educação hoje em dia. Sem dúvida. A gente vive num mundo cada vez mais complexo, né? Cheio de desafios, de mudanças. É verdade. Será que as ideias do Freire ainda fazem sentido nesse contexto? Olha, o Freire era um visionário. As ideias dele sobre educação libertadora, diálogo, conscientização, tudo isso faz muito sentido no mundo de hoje. A gente precisa de uma educação que nos ajude a entender e a transformar a realidade, e o Freire nos dá ferramentas para isso. E como a gente pode aplicar as ideias do Freire na educação atual? Em quais áreas elas são mais relevantes? A gente vê a influência do Freire em várias áreas, desde a educação infantil até a universidade, passando pela EJAR, pela educação popular. O Freire não deixou um método pronto, né? Mas um conjunto de princípios, de ideias que podem ser aplicadas em diferentes contextos. Quais seriam esses princípios? Um dos mais importantes é a educação como prática da liberdade. Ele acreditava que a educação tinha um poder de libertar as pessoas da opressão, da ignorância, da alienação. Isso é fundamental no mundo de hoje, com tantas desigualdades e injustiças. Verdade. A educação precisa nos empoderar para questionar a realidade, lutar por um mundo melhor. Mas como fazer isso na prática? A gente precisa de uma educação que estimule o pensamento crítico, a criatividade, a participação dos alunos. Uma educação que não seja neutra, que tenha o lado da transformação social. E como o professor pode contribuir para essa transformação? Qual é o papel dele na educação libertadora? O professor, para o Freire, não é o dono da verdade. Ele é um mediador que ajuda os alunos a descobrirem o mundo, a questionarem a realidade, a buscarem soluções para os problemas da comunidade. Ele é um facilitador da aprendizagem, que incentiva o diálogo, a troca de experiências, a construção coletiva do conhecimento. Então, o professor precisa ser um guia, um parceiro dos alunos nessa jornada, né? Isso. E o Freire também destacava a importância da educação popular, né? Aquela que acontece fora dos muros da escola, nas comunidades. E por que ela era tão importante para ele? Porque ele acreditava que a educação popular tinha o poder de conscientizar o povo, de mobilizar as pessoas em torno de causas coletivas. Era uma forma de levar a educação libertadora para além da sala de aula. A gente vê muitos exemplos de educação popular hoje em dia, né? Em projetos de alfabetização de adultos, em movimentos sociais. Com certeza. E esses projetos, inspirados no Freire, mostram que a educação pode acontecer em qualquer lugar, desde que tenha como objetivo libertar, transformar, humanizar. É inspirador ver como as ideias do Freire continuam vivas. Para quem quer saber mais, por onde começar? Uma boa dica é ler as obras dele, né? Pedagogia do Oprimido, Educação como Prática da Liberdade, Pedagogia da Esperança. São livros desafiadores, mas que nos fazem repensar a educação e o nosso papel no mundo. Que dica valiosa. Acho que essa é a melhor forma de homenagear o Freire.
colocando suas ideias em prática, buscando uma educação mais justa, libertadora. Com certeza. E que a gente possa, inspirados pelo Freire, continuar lutando por uma educação que liberte, que conscientize, que humanize. É isso aí. A gente encerra aqui a nossa conversa de EA sobre Paulo Freire. Esperamos que você tenha gostado dessa imersão no universo da educação libertadora. Valeu pela companhia, pessoal. Até a próxima.